Meus irmãos, graça e paz, aleluia. Deus abençoe todos. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E temos a oportunidade de mais um dia, mais uma semana, mais um tempo favorável do favor e do cuidado do Senhor com as nossas vidas. Deus abençoe você que está conosco ao vivo aqui agora e você que vai também acompanhar depois. Bendito seja o nome do Senhor pela sua vida e que esta palavra ela vá e produza os resultados para o qual ela está sendo enviada nesses dias das lives Momento de Fé, segunda, quarta e sexta. Hoje, segunda-feira, 22 de fevereiro, já é 22, hein, gente? De fevereiro, Deus tem cuidado de nós nesse ano de 2021 e temos experimentado seu favor. Amém? Gratidão, quero encorajar você, se possível, pegar esse aviãozinho aí embaixo e enviar para o máximo de amigos possíveis, para que mais pessoas possam desfrutar desta grande revelação que é o livro dos Gálatas. Paulo, debaixo de uma grande inspiração, ele vai rebater, ele vai lutar com todas as forças contra todo e qualquer argumento legalista. E isso eu tenho aprendido muito e tem sido assim para mim um divisor de águas. Cada vez mais, toda oportunidade que eu tenho de estudar esse tema, eu tenho sido grandemente edificado e liberto. Hein? Nós paramos na sexta-feira, na segunda pergunta de Paulo, quando ele vai dizer, Gálatas capítulo 3, quando ele vai dizer no versículo 3 assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então, nós estudamos aí o verso 3, e aí ele continua no verso 4. Será que foi inútil sofrer em tantas coisas, se é que foi inútil? Ele vai dizer aqui agora no verso 5, que é a próxima pergunta importante aqui. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? A próxima pergunta que Paulo apela aqui é para as experiências miraculosas que os irmãos Gálatas tinham experimentado. Paulo começa a perguntar para eles o seguinte: os milagres que vocês viveram, a oportunidade de receberem o Espírito, foi pela fé ou foi pelas obras da lei? Então, Paulo questiona, Paulo cria um questionamento no coração desses irmãos, despertando-os a enxergarem que os milagres que eles receberam, as curas, os milagres, enfim, milagres de uma forma geral, todos foram recebidos pela fé. Todos os milagres que nós recebemos é pela fé, não é por mérito nosso. Todos os milagres é pela fé. Ninguém pode receber coisa alguma de Deus com base em sua justiça própria, em seu merecimento pessoal. Ninguém. Esse é o motivo pelo qual muitos não recebem, porque estão tentando o tempo todo merecer a bênção. Porque muitas vezes a pessoa ela não recebe favor do Senhor, porque ela tenta ter esse favor pelo seu merecimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a bênção de Deus é somente para aqueles que reconhecem que nada merecem.
Olha que coisa interessante. Aqueles que reconhecem que nada merecem, eles dependem da graça. E o que é depender da graça? Fé. Olha que coisa linda, gente. O que é depender da graça? É saber que não merece, é saber que por mérito próprio eu não posso, é saber que eu não tenho nada que me coloque na condição de receber. Então, já que eu não tenho, eu vou depender completamente da graça. Então, depender completamente da graça nada mais é do que viver por fé. Olha que coisa! Quando você olha para a cruz de Jesus e quando você olha para a lei, como eu já falei, a lei ela foi ressaltada para revelar o estado pecaminoso de falha, enfim, nossas limitações e nossa incapacidade de sermos perfeitos. Então, quando olhamos para a lei e olhamos para a cruz, nós reconhecemos, olha, eu não passo no teste da justiça. Eu dependo da cruz, eu dependo do que Cristo fez na cruz. E isso vai gerar o quê? Fé, aleluia. Aqueles que andam pela lei, que buscam merecer a bênção de Deus. Quando eu falo isso, toda vez que eu falo isso aqui, aqueles que andam pela lei são aqueles que tentam merecer a bênção, tendo obras, né? Aqueles que tentam merecer a bênção. Essas pessoas não conseguem ter fé para receber coisa alguma. Porque quanto mais nós olhamos para os nossos esforços próprios ou esforços humanos com o fim de receber de Deus alguma coisa, menos fé conseguimos ter. Porque quanto mais olhamos para nós, mais identificamos o nosso não merecimento. Essa é a verdade. Você entra em crise quando olha para si e vê, nossa, eu não passo no teste. Eu não sou merecedor. Então, se eu não sou merecedor, como que eu vou ter fé? Como que eu vou ter fé para receber algo de Deus se eu não mereço? Né? Então, olha que coisa interessante. Se você foca no não merecimento e não na graça, a fé vai ser arrancada do seu coração. Mas se você foca na graça do Senhor, você vai se ver todos os dias preparado para receber favor do Senhor. Os Gálatas não poderiam ter recebido nenhum milagre se tivesse confiado no merecimento da lei. A prova de que a justificação é unicamente pela graça foi o fato de terem recebido milagres de Deus sem merecerem. Paulo está tentando fazê-los lembrar disso. Todos os milagres que vocês receberam, Paulo está falando assim, todos os milagres que vocês receberam pela fé e não pela prática da lei e não pelas obras da carne. Né? Irmãos, o segredo, isso eu tenho aprendido e nós temos vivido isso como igreja. O segredo para recebermos o milagre ou os milagres é não tentarmos merecê-los segundo as normas da lei, mas simplesmente reconhecer e crer que por meio da cruz de Cristo, todos os tesouros do céu já foram liberados. Aleluia! Amém? Todos os tesouros já foram liberados. Tudo que você pensa de possibilidade de um milagre já foi liberado no céu a partir do ato de entrega do nosso Senhor Jesus Cristo. Creia nisso. Por meio da cruz nós já temos todas as bênçãos espirituais. Por meio da cruz nós já temos o sim para as promessas. Por meio da cruz nós temos o sim de Deus, porque Jesus cumpriu a justiça. Está comigo aí? Diga aleluia. Jesus cumpriu a justiça. Olhe, gente. Olhe para as pessoas que recebem o milagre de Jesus durante o seu ministério.
Todos aqueles que receberam o milagre de Jesus no seu ministério terreno aqui, os 3 anos de ministério apostólico de Jesus, nenhuma delas fizeram por merecer. Nenhuma delas fizeram por merecer. Todas as pessoas que foram abençoadas no ministério de Jesus, e nós estamos estudando isso, os milagres de Jesus, nós vamos ver que todas elas foram abençoadas por graça. E simplesmente por graça, porque elas não mereciam, elas não, na maioria delas, a maioria delas não era convertida. Agora o povo endoida. Se você olha para os milagres de Jesus, você vai ver que a maioria deles, eles não eram convertidos a Cristo. Ai, ai, ai. Eles não eram. Mas eles acreditavam. Jesus cura. Jesus cura. Graça, tá vendo? Jesus cura. Eu não mereço, mas eu creio. E receberam o milagre. Elas receberam o milagre por causa da graça de Deus e não pelo merecimento. Agora, do lado oposto, os fariseus religiosos, ai, 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 do lado oposto, os fariseus religiosos, a gente não vê um registro de milagre. Um registro de milagre. Nós não vemos um registro de milagre do lado dos fariseus religiosos. Sabe por quê? Porque eles tentavam merecer a bênção de Deus com a sua religiosidade. E ninguém vai receber nada de Deus pelo esforço próprio. É isso que Paulo está tratando aqui. Se você olhar a graça de Deus, ele olhará para a sua fé. Toda a nossa fé é uma fé na graça. Ninguém tem fé no merecimento próprio. Tudo que nós falamos de fé na graça. É olhar para Jesus e crer no seu amor, no seu favor. Olha isso aqui. Eu achei gostoso, eu achei importante essa frase aqui. Olha. Se tivermos fé que merecemos algo, então nada recebemos. Mas se tivermos fé que a graça é maior que o nosso estado de pecado, então veremos os milagres. Irmãos, como eu tenho experienciado isso. Senhor, não mereço. Senhor, nós não merecemos. Senhor, mas cremos no teu poder. Aleluia. Nós cremos no sangue que nos habilita. Nós cremos que foi conquistado na cruz a nossa vitória. E assim, irmãos, as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. A verdade é que se tentamos exercer fé ignorando a graça, nós jamais vamos desfrutar resultados dessa fé. É impossível. É impossível exercer fé ignorando graça. Quando você está diante de um desafio muito grande, qual é a sua atitude? Pensa comigo. Quando você está diante de um desafio muito grande, qual é a sua atitude? A maioria das vezes, você pergunta se tem condição de receber aquela bênção. Você presume que até merece receber uma bênção pequena. Mas para receber algo tão grande, é preciso ser muito santo e justo diante de Deus. É isso que limita as pessoas a serem abençoadas. Diante de uma oportunidade de milagre, elas perguntam, mas será que eu sou? Será que eu mereço? Nossa, como eu fui essa semana? Eu fui bom essa semana. Eu acho engraçado que nem Jesus aceitou o título de bom. E às vezes nós entramos na crise e perguntamos, eu fui bom essa semana? Não, dependendo da quantidade de bondade e de justiça própria e de cumprir as regras, isso determina se eu vou ser abençoado ou não. Gente, isso te afasta do milagre. Sua fé nunca pode ser condicionada ao seu merecimento.
Escute, aqueles que recebem uma grande bênção nunca é pelo fato de que são mais santos. Quem recebe um grande milagre é sempre pelo fato de crerem e não merecer. A nossa fé precisa depender completamente de conhecermos e reconhecermos a graça de Deus. Aleluia! Nossa fé será maior na medida em que tivermos maior revelação do favor imerecido de Deus. Escute, falei ontem na pregação de manhã e à noite sobre nós fomos alcançados por amor. De manhã falei salvação só pela graça. À noite ministrei o outro tema, alcançados por amor. E é interessante a gente pensar nisso aqui, porque se pensamos que somos pouco amados, ou que Deus nos ama por causa do nosso bom comportamento, então teremos uma fé pequena para receber milagres. Se você pensa que é pouco amado, eu pouco mereço, está vendo aqui? Se eu sou pouco amado, eu não mereço a bênção de Deus. Mas quanto mais você entende, eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado. Eu sou amado, não é por mim, é por causa do amor de Deus. Ele escolheu me amar, ele me deu a prova do seu amor, Jesus Cristo na cruz. Ele me amou quando eu era inimigo dele, eu não merecia, mas ele decidiu me amar. Se eu entendo isso, eu descanso completamente em seu amor sem limite. E passo a confiar. Isso vai gerar em mim uma grande fé. Eu não mereço, mas ele pode e eu creio. Aleluia! É isso que Paulo está falando para os irmãos Gálatas, está falando para nós aqui. Você recebeu o milagre? Os milagres que você recebeu até hoje foi pela fé ou pelas obras da carne? É interessante que há duas pessoas nos evangelhos a respeito das quais o Senhor disse que possuíam uma grande fé. Lembra? A primeira delas foi o centurião romano. O Senhor disse que esse tinha uma grande fé. Mas alguém vai dizer, por que o Senhor falou que esse camarada tinha uma grande fé? Mateus 8, 5 ao 10. Mateus 8, 5 ao 10. Quer ver? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Olha o detalhe aqui, ó. Não sou digno, tá vendo? Eu não sou merecedor. Eu não sou digno, mas, aí ele vai dizer, mas apenas manda uma palavra. Eu confio na tua palavra. Mas apenas uma palavra. Eu não sou digno, mas eu confio na palavra, tá vendo? E o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho um soldado às minhas ordens, e digo a esse vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se. Admirou-se Jesus e disse aos seus seguidores: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então, Jesus elogia a fé desse homem. Alguém vai dizer que Jesus elogiou a fé porque ele identificou que esse homem reconheceu a sua autoridade. Pois é, eu já não acredito assim. Eu acredito que Jesus elogiou a sua fé porque ele disse: eu não sou digno, mas eu creio. Aleluia. Eu não sou digno, mas eu creio que o Senhor pode. Olha aí. A questão não é o Senhor pode. A questão é, eu creio, eu entendo que eu não sou digno, mas eu sei, eu creio que o Senhor pode fazer. A questão está exatamente na confiança, tá vendo? Quer ver um outro exemplo que Jesus também falou que essa pessoa tinha uma grande fé? Mateus 15, 21 ao 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente demoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra.
e seus discípulos, aproximando, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ele lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se conforme contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Mateus 15, 21 ao 28. O que esses dois personagens aqui têm em comum? Então, ambos eram gentios, um romano, a outra cananeia. Em outras palavras, eles estavam fora da aliança de Deus com Israel. Então, eles não tinham direito de receber coisa alguma de Deus. Eles não tinham direito e eles sabiam que não tinham direito. Então, eles não tinham direito e sabiam que não tinham direito. Então, a única coisa que movia o coração, tanto do centurião como da mulher cananeia, era a fé. Eu não mereço, mas eu creio que ele pode fazer. E o milagre aconteceu em ambos os casos. Gente, nós precisamos desenvolver isso no nosso coração. Ninguém que anda na lei vai ter fé. Por isso que eu ficava assim pensando: gente, nossa, minha fé é tão frágil. Por quê? Porque sempre, quando eu ia pedir alguma coisa, quando eu ia orar em favor de alguma coisa, eu entrava nos questionamentos, nos questionamentos pessoais, eu entrava em crise, na introspecção. Será que eu mereço essa bênção? Será que eu fiz por merecer? O que eu tenho que fazer mais para Deus me abençoar com isso? O que eu tenho que fazer mais para Deus? E aí a fé era limitada. Ninguém pode ter fé se andar na lei, porque a lei o condena o tempo todo e a fé será sempre anulada. Quem anda debaixo de condenação não tem fé. Gente, presta atenção no que eu estou falando. Isso vai mudar a sua vida cristã. Quem anda na lei não tem fé. Não tem, porque ele vai ficar o tempo todo se analisando e se julgando. E, pela lei, tendo a consciência que está condenado. Paulo diz em Romanos 4,14, que se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, a bênção de Deus provém da fé, para que seja segundo a graça. Creia nisso, a bênção de Deus provém da fé, para que seja segundo a graça. Enquanto estamos tentando merecer, nada recebemos de Deus. Escreve isso aí em algum lugar. Enquanto estamos tentando merecer, nada recebemos de Deus. A moeda do céu é a fé e não merecimento. Porque se fosse por merecimento, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Eita glória! Se fosse por merecimento, Jesus não precisava morrer na cruz. Ia depender do esforço de cada um de nós. Mas o fato de Deus exigir a morte de Jesus na cruz é a comprovação de que, pelos nossos esforços, a gente não teria acesso à sua bondade, à sua fidelidade e ao seu poder miraculoso. Então, enquanto estamos tentando merecer, nada recebemos de Deus, pois ele jamais abençoa o homem que possui justiça própria. Gente, isso aqui até falei ontem, acho que falei nas 2 ministrações, falei disso, né, que eu vivia uma crise ministerial, e a minha crise era essa: Senhor, eu tento fazer tudo certo, por que o errado lá, na minha opinião, tá, gente? Por que aquele que fez tudo errado é abençoado? Por que aquele que traiu é abençoado?
por que aquele que eu ouço falar aí, más notícias, mau testemunho, é abençoado? E eu ficava em crise. Na verdade, Deus não abençoa aquele lá porque ele é pecador. Mas também Deus não abençoa aquele que acha que é santo. Que acha que por esforço próprio ele é perfeito. Deus não abençoa. Deus não abençoa nem aquele que é pecador, nem esse que acha que é santo, que acha que é perfeito. Deus abençoa o que crê, o que descansa na graça, o que reconhece. Olha que coisa linda. O que reconhece que por mérito e por esforço próprio não tem favor sobre a vida dele. Deus reconhece, Deus abençoa melhor, é esse. Então, às vezes, aquela pessoa que você julga assim, fala, mas aquela pessoa é quase uma endemoniada. Misericórdia, a pessoa vive na prática do erro e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que a gente não conhece o coração daquela pessoa. A gente não conhece o coração daquela pessoa. Tem gente, né? Até conversamos isso na nossa reunião de pastores sábado. Tem gente que os seus pecados são públicos. Tem outros que os pecados são ocultos. Mas ambos pecam. Mas às vezes aquele que não tem um pecado público acha que está tudo certo. E aí, só que ambos são achados em falta. Ambos são achados em falta. Só que aquele que tem um pecado oculto, muitas vezes ele se apresenta como alguém bom, perfeito, e acha que é merecedor. E às vezes aquele que peca publicamente, ele sabe que não merece. Então ele depende exclusivamente da graça do Senhor. Essa é a diferença. A bênção é sempre para aquele que não merece, pois somente esse pode experimentar graça e viver pela fé. Quem sabe que não merece, sabe que depende da graça. E quando eu dependo da graça, fé é gerada no meu coração. Até porque graça é favor imerecido. Se o favor é merecido, então é lei. Não é? Se o favor é merecido, então é lei. Então eu fiz algo, agora alguém tem uma dívida comigo, vai ter que pagar. Isso é lei. Então eu cumpro essa regra, eu cumpro a regra, para toda regra tem uma instrução e uma promessa, então eu cumpro a regra, então agora Deus é obrigado a me dar isso aqui. Então eu não preciso de fé, eu só preciso cumprir a regra. Entendeu agora? Agora, graça é favor imerecido. É mais ou menos assim, você não tem que fazer nada, você precisa crer apenas. Crer que o Senhor vai fazer, porque Ele já fez por você na cruz do Calvário. Então, graça é favor imerecido. Se o favor é merecido, então é lei. E como ninguém jamais pode cumprir a lei também ninguém jamais receberá milagre se não for pela graça. Então, se nós entendemos isso, entendemos o que Paulo está dizendo aqui, em Gálatas capítulo 3, no verso 5. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com o qual receberam a palavra? Então, a resposta é: nós temos a experiência disso. Todos os milagres que vivemos com base na fé. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Então agora, quarta-feira, nós vamos continuar estudando mais um bloco. Agora do verso 6 ao verso 14. Nós vamos falar um pouco da prova da justificação pela fé, agora pelas Escrituras. Amém? Então, Paulo primeiro, nos primeiros versículos de Gálatas 3, de 1 ao 5, Paulo apela para a prova, a justificação pela fé, usando a prova das experiências. Está comigo? Está prestando atenção? Do verso 1 ao verso 3, Paulo usa as experiências como prova da justificação. Do verso 6 ao verso 14, Paulo vai usar a prova da própria Escritura para comprovar a justificação pela fé. Vai ser um tempo precioso. Eu espero que você esteja aí do outro lado, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta,
e nós estamos aqui desfrutando desse manjar, desta palavra poderosa que é a palavra do Senhor. Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, e que o seu coração esteja aberto para desfrutar da graça do Senhor e descansar no seu poder que opera milagres. Fica na paz, até breve. Beijo no coração, Deus abençoe.